ataca muito as outras igrejas. E olha o que alguém falou aqui na internet. As denominações são caídas, corruptas, possuídas por Satanás e abandonadas por Deus. E citam Ellen White. Aí ele cita Ellen White falando assim, ó, perdão, passou demais aqui. Vamos aqui. Vi o estado de todas as diferentes igrejas, desde que o segundo anjo proclamou sua queda em 1844. Elas se tornaram mais e mais corruptas. Satanás tomou plena posse de todas as igrejas como corpo. As igrejas foram deixadas como foram os judeus. Elas foram se enchendo de toda a ave imunda e detestável. Ora, quando a senhora White fala que as igrejas foram enchendo de toda a ave imunda e detestável, do que ela está falando? Vamos ver o contexto. O contexto dessa citação está aqui no livro Primeiros Escritos, página 273. E quando você lê todo o parágrafo aqui, melhor, todo o capítulo, sabe o que Ellen White está muito revoltada contra as igrejas protestantes dos Estados Unidos? Escravatura. Em nenhuma parte aqui do texto ela está falando sobre a guarda do sábado ou sobre o adventismo ser a igreja que não tem defeitos. Ela fala dos pecados de Babilônia e ela fala aqui muito claramente sobre o problema da escravatura. Eu vou ler alguns textos para vocês aqui, para não ler o capítulo todo. Ela fala assim, olha, foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais. Deus não está em seus pensamentos. Sua mente carnal demora-se neles mesmos, decoram seus próprios corpos mortais e olham para si mesmos com satisfação e prazer. Professos seguidores desse amado Salvador, cuja compaixão sempre foi tocada à vista dos ais humanos, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado. Sabe qual que é o pecado que ela está denunciando? Tráfico de escravos e comércio legal de escravos. No capítulo todo, a senhora White fala, a senhora White fala sobre a grande angústia que ela tinha de ver igrejas, pastores, pregadores, irmãos que tinham escravos. Ok, vamos lá. É o seguinte, cara, eu fico indignado com algumas coisas, porque veja bem, quando o Rodrigo Silva fez esse vídeo, sabe o que ele estava pensando? Ele estava pensando assim, ó, eu estou falando com qual que é, eu creio, né, que foi a estratégia dele, pelo que tudo indica. Ele crê o seguinte, que as pessoas que estão ouvindo ele, em primeiro lugar, 99% das pessoas que estão ouvindo ele não vão atrás dos livros que ele citou aí, não vão atrás dessas citações, não vão atrás dos capítulos para ler o capítulo todo, tá? Ele crê assim, olha, primeiro que, tá, 80% que está assistindo ele tá com ele, não vai querer, falar, é isso aí mesmo, Rodrigo Silva. Ó, parabéns, show de bola. E morreu o assunto. Tá, desses 80%, eu diria que talvez uns 50% seja adventista, talvez. Muito bem. Acabou. Os outros 20% que não são adventistas e não estão com ele, estão assistindo esse vídeo por curiosidade, talvez, falam, será que aceita, será que não aceita? Ou os críticos, né, que estão vendo. Qual que é a porcentagem de pessoas que realmente é apologista, vai atrás, vai querer destrinchar esse negócio aí? Mínima. E o que ele está contando também é o seguinte, que os que forem atrás e vão ler o que ele está dizendo aí, e tentam entender o contexto, tá? Esses caras, primeiro, eles vão ter que ter muitos anos de adventismo para entender tudo que está acontecendo aí, tudo que ela está falando, e exatamente o que a igreja crê nesse sentido e tudo mais. Primeiro ponto. Esses são pouquíssimas as pessoas que têm essa base, tá? Segundo ponto, as pessoas que vão encontrar os problemas no que ele falou, e talvez, né, ele deve ter contado que talvez com uma meia dúzia, que vão encontrar e vão querer divulgar esse negócio aí, que é o que a gente está fazendo agora, essas pessoas não têm uma expressão tão significativa na internet que vão alcançar e vão prejudicar o que ele tá. Não vão alcançar ele. Então, assim, para ele é um win-win, entendeu? Porque o cara tem 3 milhões de seguidores lá no YouTube, e eu com o Rodrigo, com o Wagner, juntando todo mundo aqui, temos uns 30 mil, né? Então a gente não tem o alcance, a gente não chega, é muito difícil para nós perfurarmos essa bolha adventista e adentrarmos no assunto de forma expressiva,
Graças a Deus, André Valadão fez isso, né? Então a gente torce para que agora as pessoas busquem mais a fundo a tentar entender. Então, vamos lá, vamos destrinchar o que ele falou aí. Bom, primeira coisa, vocês vão ver que a partir de agora, esse texto que ele leu tá no livro Primeiros Escritos, e ele vai usar muito esse livro aí, tá? Então é preciso que a gente entenda o contexto do livro Primeiros Escritos, tá bom? Porque poucas pessoas, até mesmo de anos dentro da Igreja Adventista, também não sabem direito o que está acontecendo ali, tá? Esse livro, ele foi escrito entre 1844 até 1850. Ele foi lançado em 1851. Mas ele fala, o que tem ali, ele fala de basicamente dos anos 1830, que foi ali o início da pregação de Guilherme Miller a respeito da volta de Jesus, até mais ou menos as coisas que aconteceram no final ali em 1849, por aí. Mas o que ela mais fala é sobre o que aconteceu no Grande Desapontamento, tá? Então, assim, primeira coisa é isso. Então, o que ela está falando, esse texto, tá? Ela está direcionando as igrejas nominais daquele tempo dela, que ela cria que estavam perdidas. Por quê? Porque tiravam sarro deles a respeito da volta de Jesus em 1844, porque ela foi isso. Eu vou ler o capítulo todo para vocês lerem, para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas espera aí, estou explicando um pouquinho antes aqui. Então, que expulsaram, como a igreja metodista expulsou ela, tá? Ela tá se direcionando a essas igrejas por uma certa forma, uma vingança por esse pessoal ter zombado deles, pela questão da volta de Jesus que não aconteceu, né? Por ter expulsado ela, e agora por não aceitarem a questão do juízo investigativo, que para ela, nesse tempo, só iria durar 7 anos. Só iria durar 7 anos, porque Cristo estaria performando o juízo investigativo no céu por 7 anos. Que foi o que Joseph Bates disse, e ela acreditava nisso. E sabe no que mais ela acreditava? Na doutrina da porta fechada. Então, o que ela estava dizendo ali, basicamente, era para todas essas igrejas nominais, esse pessoal ali, é o seguinte, ó, a maioria está perdido. Quer dizer, quem não aceitou a segunda mensagem, porque o que eles diziam que eram as 3 mensagens angélicas desse período? A primeira mensagem angélica era a pregação da volta de Jesus entre 1830 e 1840, feito por Guilherme Miller. 1830 e 1840. A segunda mensagem angélica era sai dela, povo meu, no verão de 1844, para que o povo que estivesse fora ali do movimento millerita entrasse no movimento millerita e aceitasse a volta de Jesus para aquele período ali. Depois ela mudou a segunda mensagem angélica para o juízo investigativo, porque não deu certo. E a terceira mensagem angélica era a questão do sábado. Tá? Ela achava que o sábado ia ser o ponto ali, queria definir a questão para quem ia ser salvo ou não, entre os adventistas somente. O resto já estava perdido, tá? Então é importante que a gente entenda esse é o contexto. Tá? Agora eu vou ler o capítulo todo. Ele falou que o contexto é a escravatura. Só que o que ele fez? Ele pegou um dos textos que ela mete o pau nas igrejas nominais, o que são as igrejas nominais? Todas as igrejas que não são igreja adventista, tá? Que não faziam parte do movimento ali adventista. Então, todas essas igrejas são igrejas nominais. Então, ela pegou, nesse verso que ele pegou aí, ela escreveu no final do capítulo, ela fala sobre escravatura, porque algumas pessoas que faziam parte dessas igrejas nominais eram senhores de escravos. Só que ela só fala isso no final. Então, não é o contexto. Eu vou ler para vocês terem uma ideia. Olha só, a gente vai precisar ler o capítulo inteiro, que não é grande, tá? Mas é necessário para que vocês vejam, para que a gente possa, digamos assim, descortinar o que o nosso amigo está dizendo aí. Vamos lá. O capítulo chama assim, ó, Os Pecados de Babilônia, tá? Vi que, desde que o segundo anjo proclamou a queda das igrejas, o segundo anjo proclamou a queda das igrejas, estas têm se tornado cada vez mais corruptas. Elas levam o nome de seguidoras de Cristo, mas é impossível distingui-las do mundo. Os ministros tiram os seus textos da palavra de Deus, mas pregam coisas aprazíveis. A isto o coração natural não faz objeção. É unicamente o espírito e poder da verdade e a salvação em Cristo que são odiados pelo coração carnal. Nada há no ministério popular que excite a ira de Satanás, que faça tremer o pecador, ou leve ao coração e à consciência as terríveis realidades de um juízo prestes a sobrevir. Homens ímpios ficam geralmente satisfeitos com uma forma de piedade sem verdadeira devoção e ajudarão a sustentar uma religião desse tipo. Disse o anjo:
Nada menos que a completa armadura da justiça pode habilitar o homem a vencer os poderes das trevas e conservar a vitória sobre eles. Satanás tomou plena posse das igrejas como um corpo. Consideram-se os dizeres e as obras de homens em vez das claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Até agora, cadê a escravidão aqui? Não fala nada de escravidão. Vamos continuar. O espírito e a amizade do mundo são inimizade com Deus. Quando a verdade, em sua simplicidade e força, como é em Jesus, é levada a dar frutos contra o espírito do mundo, desperta para logo o espírito de perseguição. Grande número de pessoas que professam ser cristãs não conhecem a Deus. O coração natural não foi mudado e a mente carnal conserva a inimizade com Deus. São servos fiéis de Satanás, embora hajam assumindo outro nome. Vi que, havendo Jesus deixado o lugar santo e entrado para dentro do véu, juízo investigativo, as igrejas têm se tornado esconderijos de toda espécie de ave imunda e detestável. Vi nas igrejas grande iniquidade e vileza. Contudo, seus membros professam ser cristãos. Sua profissão, suas orações e exortações constituem uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo: Deus não se agradará de suas assembleias. Egoísmo, embuste e engano são por eles praticados sem reprovações da consciência, e sobre todos esses maus traços lançam o manto da religião. Até agora não fala nada de escravidão, gente. Pelo amor de Deus. Como que esse vai ser o contexto desse capítulo? Outra coisa importante, tá? Por que eu falei que a maioria dos adventistas não entendem esse texto aí? Vocês têm que entender o seguinte: na mente de Ellen White, ela estava falando para aquelas igrejas daquela época, mas ela cria que o mundo ia acabar em seguida, que Jesus ia voltar nesse período aí que eu estou falando, em 7 anos, ali até 1851, o mundo ia acabar, Jesus ia voltar e pronto, acabou. Só que o pessoal da Igreja Adventista de hoje, que não sabe disso, tá? A maioria não sabe, eles pegam esses textos aqui, eles sim pegam esses textos e eles transferem para os dias de hoje. Por quê? Porque como a coisa não aconteceu, Cristo não voltou, então eles ficam jogando para frente. Então, eles veem sim a igreja, os evangélicos, dessa forma aí. Porque eles também não entendem o contexto. Tá? Mas vamos continuar aqui. Foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais. Deus não está em seus pensamentos. Sua mente carnal demora-se neles mesmos, decoram seus pobres corpos mortais e olham então para si mesmos com satisfação e prazer. Até agora, nada de escravidão. Jesus e os anjos olham para eles com ira. Disse o anjo: seus pecados e orgulho alcançaram o céu. Sua porção está preparada. Justiça e juízo têm dormido por muito tempo, mas despertarão logo. Minha é a vingança, e eu darei a retribuição, diz o Senhor. Olha lá. As terríveis ameaças do terceiro anjo deverão tornar-se realidade, e todos os ímpios beberão da ira de Deus. Veja bem. Aqui, o que é essas terríveis ameaças do terceiro anjo? Para eles era a questão do sábado, que iria se findar em 1851. Porém, eles deram um spin, como o Rodrigo fez nesse negócio aí, só que um pouquinho diferente, eles deram um spin nesse negócio aqui e eles jogaram depois. A própria Ellen White jogou isso para o futuro. Quando ela viu que não aconteceu, ela mesma jogou, não, isso aí vai acontecer depois, tá? E é o que a igreja faz até hoje. A mensagem do terceiro anjo é questão do sábado. Então, isso sim se encaixa, sim senhor, nas igrejas evangélicas de hoje que não guardarem o sábado. Sim, isso aí é um recado de Deus para essas igrejas. Então ele está mentindo mais uma vez. Vamos lá, vamos continuar. Uma inumerável hoste de anjos maus estão se espalhando sobre toda a terra, enchendo as igrejas. Esses agentes de Satanás olham para as corporações religiosas com exultação, pois o manto da religião cobre o maior crime e iniquidade. Todos, até que nada de escravidão, gente. E não é um capítulo longo, tá? Ele já vai acabar. Todo o céu contempla com indignação os seres humanos, feitura de Deus, reduzidos pelos seus semelhantes a mais baixas profundezas da degradação e postos no nível da criação animal. Agora ela vai falar da escravidão, olha lá. Professos seguidores desse amado Salvador, cuja compaixão sempre foi tocada à vista dos ais humanos, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado, e comerciam com escravos e almas de homens. Agora ela falou da escravidão. Antes não falou nada. A agonia humana é levada de lugar a lugar e comprada e vendida. Anjos registram tudo isso, está escrito no livro. As lágrimas de piedosos escravos, tanto homens como mulheres, de pais, mães, crianças, de irmãos e irmãs, acumulam-se no céu. Agora sim ela está falando sobre isso, no final do capítulo.
Olha lá, esses professos cristãos leem a respeito do sofrimento dos mártires, e lágrimas descem-lhes pelas faces, espantam-se de que homens pudessem tornar-se tão endurecidos a ponto de praticarem tais crueldades para com seus semelhantes. No entanto, os que pensam e falam assim estão ao mesmo tempo mantendo os seres humanos em escravidão. E isso não é tudo. Rompem laços familiares e oprimem cruelmente seus semelhantes, são capazes de infligir a mais desumana tortura com a mesma implacável crueldade manifestada pelos papistas e pagãos para com os seguidores de Cristo. Disse o anjo: haverá mais tolerância para com os pagãos e os papistas no dia da execução do juízo de Deus do que para com esses homens. Agora, olha que interessante. E isso foi mais um tiro no pé do Rodrigo Silva para quem for a fundo, né? E lê o capítulo todo. Olha o que ela diz agora, gente. Vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas de seus escravos, a quem ele tem conservado em ignorância. E os pecados dos escravos serão visitados sobre o Senhor. Aqui a gente tem um problema sério teológico, tá? Que é impossível que isso aconteça, que os pecados do escravo recaiam sobre o Senhor de escravos. Isso aí já é um problema sério, mas tá, a gente não vai entrar muito nisso agora. Vamos lá. Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo senão o açoite do seu Senhor e conservando-se em posição mais baixa que a dos animais. Mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhe ser como se nunca tivesse existido. Nunca, ou seja, a gente não vai ser julgado de acordo com a nossa luz, segundo Ellen White. Esse pessoal aqui, que não tiveram culpa nenhuma de ter sido escravos, Deus vai tratar como se nunca tivesse existido. Olha o que ela ensina. Mas Deus faz por ele... Não, permite... Ao passo que o Senhor tem de enfrentar... Olha só, o Senhor de escravos. Olha o que ela diz. Ao passo que o Senhor tem de enfrentar as 7 últimas pragas e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Estará então satisfeita a justiça de Deus. Ok. O que ela está dizendo aqui? Que o senhor de escravos daquela época, das igrejas nominais daquela época, de 1845 a 1851, eles iriam passar pelas 7 últimas pragas do Apocalipse. Quem desse povo está vivo até hoje, gente? Nenhum deles. É mais uma falsa profecia dela. Tá aqui. Nesse capítulo que ele utilizou, tá? Como muita cachaça na cabeça, só pode, cara. Primeiros escritos, páginas 273, 276. Tá aqui, gente. Vão ler. Tá? Então, o que acontece? Em 6 de dezembro de 1865, o Congresso americano, o que ele fez? Ele implementou a emenda constitucional número 13 e aboliu a escravatura. Tá? A segunda iniciativa feita ali por Abraham Lincoln em 1863. Não existe mais escravatura aqui nos Estados Unidos. Não existe mais, tá? Então, isso não tem como acontecer, ok? Bom, então, assim, esse é um ponto muito importante. E, assim, um outro ponto importante é nós lermos outras passagens dela metendo pau nas igrejas nominais, além desse, que daí nesses ela não menciona nada de escravatura. Olha lá. Por exemplo, o que está em Primeiros Escritos de novo, página 261 e 262. Olha lá. Muitos olham com horror para a conduta dos judeus em rejeitar e crucificar a Cristo, e ao lerem a história dos vergonhosos maus tratos que lhe infligiram, pensam que o amam e não o teriam negado como fez Pedro, ou crucificado como fizeram os judeus. Mas Deus lê o coração de todos, tem posto à prova esse professado amor por Jesus. Todo o céu observou com mais profundo interesse a receptividade da mensagem do primeiro anjo, 1830 a 1840. Porém, muitos que professavam amar a Jesus e que derramaram lágrimas ao lerem a história da cruz, ridicularizavam as boas novas de sua vinda. Em vez de receber... é o pessoal que não cria na falsa profecia porque não podia marcar data. A gente já sabia que a Bíblia já dizia que não podia marcar data. Em vez de receber a mensagem com alegria, declararam ela ser um engano. Odiavam os que amavam o seu aparecimento e expulsaram-nos das igrejas. Tá vendo? Olha aí o sentimento, o rancor dela. Uhum. O rancor dela tá aí, ó. É porque ela foi expulsa, é porque tiravam um sarro deles. Tá tudo aqui. Ela escreve isso, cara. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda. Nem o foram pelo clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite foi aquela parte final ali, a parte final anterior, né, ao 22 de outubro. O chorume ali do desapontamento, ali, o fim, né? Final. Foi o clamor da meia-noite. Então, assim, eles creem que esse dia foi o clamor da meia-noite.
que devia prepará-los para entrarem com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. Entendeu? Então ela já mudou a segunda mensagem angélica agora para o juízo investigativo. E pela rejeição das duas primeiras mensagens, ficaram com o entendimento tão entenebrecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Vi que assim como os judeus crucificaram a Jesus, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens, e por isso não têm conhecimento do caminho para o Santíssimo e não podem ser beneficiadas pela intercessão de Jesus ali. Ok. E ela está transferindo, se ela transferiu para aquele tempo, obviamente, né, mais uma falsa profecia, não aconteceu até 1851, falsa profeta. Falsa profetisa. Agora, se ela está falando do pessoal de hoje, então nenhuma igreja agora que não seja adventista pode ser beneficiado pela intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Vocês estão entendendo, gente? Exatamente. Você viu aqui? Olha lá. Como os judeus que ofereciam seus inúteis sacrifícios, elas oferecem suas inúteis orações, dirigidas ao compartimento de onde Jesus já saiu. E Satanás, eufórico com engano, assume um caráter religioso e dirige a mente desses professos cristãos para si mesmos, operando com o seu poder, com seus sinais e prodígios de mentira, para retê-los em seu laço. Os evangelhos estão todos dentro do laço de Satanás, tá? Alguns ele engana de uma forma, outros de outra. Ele possui diferentes embustes, preparados para afetar diferentes mentalidades. Alguns olham com horror para um determinado engano, ao passo que prontamente aceitam outro. Alguns Satanás engana com o espiritismo. Aqui o espiritismo, gente, a imortalidade da alma para os evangélicos, para ela encarava como uma forma de espiritismo, tá? Apresenta-se também como um anjo de luz e espalha sua influência sobre a terra por meio de falsas reformas. Os reformadores, cara, da igreja, para ela foram falsas reformas. As igrejas ficam alvoroçadas e consideram que Deus está trabalhando maravilhosamente por meio delas, quando isso é obra de outro espírito. O excitamento morrerá e deixará o mundo e a igreja em pior condição do que antes. Olha lá, para finalizar. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Qual a verdade? A verdade adventista. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento dessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas, mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Olha, que maravilha. Primeiros escritos, página 261. 262.